boa noite pra vocês, né? Vou fazer esse vídeo aqui pra soltar os 3 sonhos pra vocês, né? E vou soltar os sonhos, vou soltar as Santas Escrituras para que não haja incredulidade, né? Assim, para que as pessoas não coloquem dúvida, né? Ó, quando a paz do Senhor pra vocês que são evangélicos, pra quem não é, eu dei uma boa noite pra ti, né? E algo que eu vou soltar pra vocês antes de eu soltar o sonho, eu vou soltar um versículo que tem escrito que tem escrito em Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Agora eu vou soltar os sonhos. Vou soltar esse sonho e vou soltar as Santas Escrituras para vocês. Ó, eu sonhei. É porque eu lavei o óculos, né? Fica manchado, eu lavei o óculos. Aí fica escorrendo água. Eu sonhei que eu tava trabalhando a parte da de manhã. E eu passei o período até meio-dia trabalhando. Aí meio-dia eu fui almoçar. Quando eu voltei, eu já tinha perdido o horário. Cheguei atrasada no trabalho, né? Cheguei já de tardezinha. Eu só experimentei a roupa que eu tava fazendo. Eu vi que deu em mim. Vocês me desculpam. Eu vi que deu em mim, né? Aí já passou da tarde, já passou do período da tarde, já pra noite, né? À noite eu já vim de alguma congregação do Senhor. Não sei de qual, sei que eu vim de uma congregação dele, porque eu solto o sonho em várias, assim, eu falo que Jesus está voltando em várias congregações. Aquelas que me dão a oportunidade de eu soltar o sonho, eu solto. Aquelas que não dá, eu faço só dizer que Jesus está voltando, entrego um cartãozinho. Se essas pessoas entrarem no meu canal, elas vão ver o sonho que Jesus apareceu para mim, me mostrando a visão do arrebatamento, né? Então, assim, e é o que eu sempre solto para vocês, né? Solto a Santas Escrituras. Na hora que eu vinha de alguma congregação do Senhor, vocês me desculpem por eu ter interrompido o sonho. Na hora que eu vim de alguma congregação do Senhor à noite, eu olhei, pra mim, atrás de mim vinha carro, era moto. Era um dia festivo. E na hora que vinha o carro, a moto atrás de mim, na minha frente aparecia um cavaleiro. Ele vinha no cavalo voado. E tudo que ele via no cavalo voado, né? Glória a Deus, glória a Deus. Eu saí do meio para ele passar. Quando eu saio do meio para ele passar, ele já estava lá no chão brigando com o homem que vinha atrás de mim, né? E glória a Deus. E ele estava brigando com esse homem. Glória a Deus, glória a Deus. E eu cheguei lá pertinho deles. Nós saímos de lá, na hora que eu cheguei pertinho dele, nós saímos de lá e fomos para um canto. No canto que nós chegamos, ele se sentou e começou a beber. E tudo que ele começou a beber, eu peguei e disse, eu não vou deixar ele aqui não, pode ele voltar lá para aquele canto onde ele, né, guerreou. Não vou deixar ele aqui não. Eu peguei, coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Coloquei ele sentado lá. Quando eu vi, sentei ele, que eu vi que ele tombou, na hora que ele tombou, eu disse, ele vai cair, não vou deixar ele só não. Aí eu me sentei do lado dele. E eu me acordei. Vou soltar pra... Esse homem que vinha no cavalo era o Senhor. Por quê? Porque o Senhor veio buscar a igreja dele, né? Veio buscar pra gente o quê? Pra gente cear, né? Agora pra cá, vou soltar as duas partes. Por quê? Porque o Senhor... Por que ele veio no cavalo, né? Então, e vou soltar também a parte porque que o Senhor bebeu. Porque tem pessoas que têm dúvida, né? Então, eu não duvido, jamais vou botar dúvida ser o Senhor, né? Tomé e Filipe comia com o Senhor, dormia com o Senhor. Jesus disse que no terceiro dia ressuscitava, mas nem mesmo assim ele acreditava nele, né? Por quê? Porque ele foi e perguntou, Senhor, mostra a nós o Pai, Filipe, né? E Tomé não acreditou nele não, que ele tinha ressuscitado do mundo dos mortos. Ele disse, só se eu ver os cravos nas mãos dele, se eu tocar o dedo no lado que ele foi o transpassado, e eu ver os pés dele. Aí que ele ia crer que era ele mesmo, entendeu? E ele comia com o Senhor, ele caminhava com o Senhor, ele pregava o evangelho mais o Senhor, mas nem mesmo assim ele cria nele. Como tem muitos dentro da igreja. Caminha com o Senhor, mas não crê em nada que tá escrito. Ó. O cavaleiro no cavalo branco. É Apocalipse 19 e o versículo 11, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
e o que está assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Você está vendo? Ele não chegou e ele não brigou com o homem que vinha atrás de mim. Pois então, aquele homem ali é o inimigo. Entendeu? É a antiga serpente, né? Então, assim. E julga e peleja com justiça. Por isso que ele brigou, né? Então, assim. E, ó, o nome desse homem que veio no cavalo, né? Que eu não tenho, jamais boto dúvida que seja o Senhor, jamais, ó. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco. E o que está assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. A gente já sabe que é o Senhor. O nome dele se chama fiel e verdadeiro. A gente já sabe que é o Filho do Homem, né? Então, já sabe que é o próprio Deus, né? Então, deixa agora, eu vou soltar a parte que é o Senhor, porque que o Senhor bebeu. Eu vou soltar as escrituras para que vocês creiam. É Lucas 22. Lucas 22 e o versículo 15, o versículo 16, o versículo 17 e o versículo 18. Eu vou soltar esses versículos para vocês, para que vocês vejam, para que vocês entendam por que o Senhor bebeu no sonho. Ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Você está vendo? O Senhor desejou muito comer com os discípulos a Páscoa, antes que ele sofresse, antes que ele padecesse, né? Ó, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Por isso que o Senhor pegou, batalhou pela igreja dele, levou ela e sentou à mesa e ceou, bebeu vinho, entendeu? Por isso que ele tinha ficado, né, assim meio, né? Então, vocês entenderam, né? E olha o que está escrito nesse versículo, ó. Então, tomando o cálice, havendo dado graça, disse, você está vendo? O Senhor tomou o cálice. A última vez que o Senhor estava com os 12 discípulos aqui na terra, o Senhor tomou o cálice. Foi a última vez que o Senhor no versículo 18, a gente que a última vez ele não tocou mais em, como é que chama? Não tocou mais em vinho, que é o fruto da vide. O fruto da vide é o que é? O vinho, né? O fruto da vide, então é o vinho. Ó, então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Todo mês quem se é nós comemos do corpo e bebe do sangue, que simboliza o vinho. Então, assim, quer dizer, o vinho simboliza o sangue. Vocês me perdoam quando eu erro. Vocês sabem que eu não tenho boa leitura, né? Quer dizer que eu nem tenho leitura, né? Mas o Senhor apareceu pra mim, porque o Senhor quer que eu fale pra vocês, né? Não é pra mim guardar pra mim, né? Ó, vocês viram que aqui, ó, a última, ele disse assim, ó, porque vós digo, versículo 15, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Porra, então, daquele tempo que ele saiu com os 12 discípulos aqui na terra, o Senhor não saiu mais. Não saiu mais. E o Senhor repetiu aqui no versículo 18, ó, porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. Por isso que o Senhor batalhou pela igreja dele, levou e se sentou à mesa e ceiou. Por quê? Porque o Senhor nunca mais, o Senhor está esse tempo inteiro sem cear. Tá no versículo 15, tá no versículo 16, tá no versículo 18, ele explicando isso para vocês. Por isso que o Senhor ceou, por isso que o Senhor bebeu, entendeu? Porque vai ser um dia de que o Senhor vai comemorar, né? Então, porque nós estamos no céu junto com ele. Entreguei para vocês sobre a parte por que o Senhor bebeu. Por que o Senhor batalhou? Por que o Senhor brigou? Pela igreja. Então, entreguei para vocês, né? Pela igreja e pela noiva dele, né? Ó. Agora eu vou para outro sonho também, que esse sonho eu vou soltar para vocês, que ele é muito importante. Esse sonho, ele é um alerta muito grande para a igreja do Senhor. Um alerta grande mesmo para vocês, para todos nós. Quando eu tive esse sonho, eu fiquei apavorada. Eu tinha visto, mas eu não entendi. Deus me mostrou no céu, mas eu não tinha entendido. E como eu não entendi, ele disse assim, pô, vou mostrar ela em sonho, para poder ela entender. Então, eu entendi, eu tô soltando para vocês, né? Ó, eu sonhei que eu tava num canto e era um dia festivo. Quando eu olhava pra minha frente, várias espadas, elas se enfrentavam. Com uma fúria medonha, um ódio medonho. Chega a zunir nos meus ouvidos, zunir de espada. Com a ira medonha. E na hora
que acontecia isso, né? Era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. E tudo que ele se enfrentava, glória a Deus, tudo que ele se enfrentava, cada cabo de cada espada tinha um símbolo do seu país. Ou cada cabo de cada espada tinha um símbolo do seu país. E eu vi claramente na carreira de espada desse lado, tinha o símbolo do Brasil e o símbolo dos Estados Unidos, uma espada bem pertinho da outra. Ela mesmo no, como é que chama, meu Deus? Ela mesmo no centro, tem a carreira de espada, ela estava mesmo no centro. Eu vi lá claramente o símbolo do Brasil, né, da bandeira do Brasil, do nosso país. E também vi claramente, assim, bem vizinho, a bandeira dos Estados Unidos, que é a bandeira do país do Trump, né, então. Pois foi isso que eu vi no sonho, e é isso que eu solto pra vocês. Na hora que eu vi isso, eu saí alarmando pra todo mundo, ninguém quis me dar ouvido. Eu saí alarmando, ninguém quis me dar ouvido. E era um dia festivo, meu filho tava na festa, eu cheguei pro meu filho também, falei pra ele também, ele não me deu ouvido. E eu saí alarmando pra um e pra outro. Ninguém me dava ouvido. Aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse assim, vixe, isso aqui o Senhor já tinha me mostrado no céu. Só que eu fiz feio guardar. Então, o Senhor tinha me mostrado no céu as nuvens em formato de tanque de guerra. Ele tinha me mostrado no céu. Só que eu não entendi nada. Aí, né, eu guardei. Como eu guardei, eu disse assim, eu vou mostrar pra ela em sangue que ela vai soltar. Então, aí eu soltei. Ele me mostrou e eu soltei pra vocês agora. Olha, os pais vão entrar em guerra agora. E principalmente o Brasil. Mas Jesus apareceu pra mim falar pra vocês, pra alertar vocês. Já o que tá prestes a acontecer. Vocês têm que andar em vigilância. Aceita Jesus. As pessoas que não aceitaram Jesus, aceitam Jesus. As pessoas que estão caminhando com Jesus, te santifica ao Senhor. Se estiver andando no caminho largo, pelo amor de Deus, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tá no caminho largo, sai do caminho largo. Tem muitas pessoas que estão dentro dos templos, mas ainda tá lá no mundo, ainda não se decidiu se vai servir a Deus verdadeiramente. Para com isso, Jesus está voltando, para que tu não seja pegue nesse pecado, entendeu? E Jesus diz que a gente tem que nascer, é João 3 e o versículo 3, Jesus diz que a gente tem que nascer de novo. Se a gente não nascer de novo, nós não pode ver o reino do céu. Se nós não pode ver, tu acha que nós pode entrar? Então, por isso que Jesus diz, tem que nascer de novo. E no versículo 5, ele diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é da palavra de Deus. Nascer do Espírito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim nós herdaremos o reino do céu. Povo evangélico, deixa a vaidade de lado, e se volta para o Senhor. O povo católico, deixa as idolatrias de lado, deixa a vaidade e se volta para o Senhor. Jesus está voltando, não há mais tempo que as pessoas fiquem com brincadeira não, Jesus está voltando. Vai ser aberto o sexto selo na face da terra e vai ser terrível. Renuncia o que tem que renunciar, pede perdão a quem tem que pedir, porque o nosso Senhor, ele está vindo sobre a terra para buscar o templo dele e para nós sentar à mesa junto com ele, né? Então, o que estiver preparado subirá. Preste atenção que Jesus disse que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. Por que Jesus falou que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio? Eu vou ler para vocês. Por quê? Cuidado também que vocês não sejam a mulher de Ló, né? É de Ló? De Jó. Não, de Ló não, é de Jó. Cuidado que vocês não sejam igual a mulher de Jó. A mulher de Jó, ela estava preocupada nas coisas desse mundo. Por isso que eu digo a vocês, renuncie à vaidade. Que Jesus me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Quando a gente entra nos templos, a gente vê. Tá desse jeito o templo dele. Renuncie à vaidade. Jesus está voltando. Para que vocês não fiquem igualmente a mulher de Ló. Para que vocês não fiquem igualmente a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela ficou preocupada nessas coisas terrestres. Juntamente com essas coisas terrestres, ela ficou. Ainda Deus transformou ela no estado de sal. Para servir de exemplo para todo mundo, entendeu? Vocês conhecem essa passagem. Jesus deixou escrito, eu vou soltar para vocês. Deixa só eu achar aqui onde é que tá. Pronto, tá aqui. Já deixei até marcadinho. Ó, Lucas 17, e o versículo 26. Vou começar logo dele. E vou até o versículo que Jesus fala. Lembrai da mulher de Ló. Por que Jesus deixou isso escrito? Para que não aconteça na nossa geração, no nosso tempo, a mesma coisa que aconteceu com ela. Porque muitas pessoas estão pegadas nessas coisas da terra.
está afastada do reino do céu. Está caminhando com o Senhor, está cantando, está louvando, mas não se desprendeu das coisas do mundo. Por causa disso, vão ser impedidos. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Você está vendo? O Senhor comparou a vinda dele, igualmente no dia do dilúvio. Por que o Senhor comparou? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será. O que foi que aconteceu nos dias de Noé? Noé pregou para o povo e o povo não se arrependeu. O povo endureceu o coração, não escutou de modo, de maneira nenhuma a mensagem que Noé só era o quê? Noé só era um mensageiro que recebia de Deus e enviava para o povo. E o povo não quis ouvir. Aquele povo todo pereceu. E Jesus falou que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. Por quê? Porque essa geração está toda em pecado. A nossa geração, ela está toda em pecado. E tem alguém com vocês, chamando vocês o arrependimento. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O Senhor deixou bem explicado. Do jeito que aconteceu no tempo do dilúvio, vai se repetir novamente. Agora, para o nosso dia, para a nossa geração. Do mesmo jeito que aconteceu, vai acontecer agora, entendeu? Comiam, bebiam, por isso que eu prestei atenção. Eu leio isso aqui, assim que eu leio, eu me lembro logo do sonho. Porque quando eu vi a vinda do Senhor, é em dias festivos. Eu vi quando Jesus vinha buscar nós, é dia festivo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o consumiu a todos. O arrebatamento vai ser do mesmo jeito. Do mesmo jeito, Deus vai tirar a igreja da terra, aquele povo vai todo perecer. Por quê? Porque teve alguém com vocês, chamando vocês o arrependimento. Vocês resolveram endurecer o coração. Bora continuando, Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Você está vendo? O Senhor disse que quando Ló saiu daquela cidade, que ela estava condenada, a mesma sentença que está no livro do Apocalipse estava para aquela cidade. E aquela cidade, o quê? Ló, não é? Jó não é Ló. Ló saiu e eles nem perceberam, para você ver. Eles estavam vivendo a vida dele normal e eles não perceberam. Quando chegou na hora, aconteceu. Mas o Senhor está dizendo que vai ser igualmente no tempo de Noé e vai ser do mesmo jeito no tempo de Ló. Olha, preste atenção, vou ler, Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Pegou aquele povo todo, aquele povo todo pereceu no pecado, Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Do mesmo jeito que aconteceu no tempo de Ló, né? De Ló. Então, do mesmo jeito vai ser também do mesmo jeitinho na vinda do Senhor. Tá aqui, Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando Cristo se manifestar, vai estar do mesmo jeito. E preste atenção no que Jesus disse, Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas sandálias, suas alpacas, para mim é sandália, né? Que nós temos usa chinela, então, alpacas, em casa não desça a tomá-la, da mesma sorte o que estiver no campo não volte para trás. Então o Senhor está dizendo que essas pessoas, quando acontecer isso, elas não voltem para trás. Se lembra da mulher de Ló? É o último versículo que eu vou ler para vocês, Lembrai vós da mulher de Ló. Por que o Senhor deixou escrito isso? Lembrai vós da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela ficou o quê? Preocupada nessas coisas. E porque ela se preocupou, ela ficou. Por isso que eu digo a você, esquece as coisas desse mundo, foca nas coisas celestiais. Porque nós se focando nas coisas celestiais, nós salvamos a nossa alma, nós salvamos a nossa vida. Agora, nós se preocuparmos nessas coisas que são passageiras, todas essas coisas com esse mundo vai ser passado. Foi o que Jesus falou.
saiu da boca do Senhor. Ele diz, todas essas coisas junto com a terra vai ser passado, entendeu? Ele falando com a Marta, né? Marta, ele disse assim, Marta, Marta, tão ansiosa, tão preocupada com as coisas desse mundo, né? Então, o mais principal que era para ela se preocupar, ela não se preocupava, entendeu? A mensagem do Senhor tá entregue, né? Entreguei para você. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquele dia estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Glória a Deus. Dois estão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Glória a Deus. Dois estão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Vai ser triste esse dia, né? E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? Olha a pergunta que eles fizeram. Foi os discípulos, né? Foi os discípulos, acho que não foi nem os discípulos não, que foi o quê? Os fariseus que fizeram essa pergunta a eles, porque aqui no começo dessa parábola, né, tem dizendo. E aquele disse, bem-aventurado é aquele que se senta na mesa para comer pão. Aqui, ó. E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirá Eloá ali, Eloá aqui, Eloá ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disseram os discípulos, dias virão, e disse aos discípulos, dias virão que desejarão dos dias do Filho do Homem, e não o verás. E diziam, Eloá ali, Eloá ali, Eloá aqui, Eloá ali. Não verde nem os sinais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra, debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Você está vendo como vai ser rápido, né? Se piscar de olho, né? Porque a gente olha pro relâmpago, de repente ele some, né? Clareou ali, já se apagou tanto. Ninguém sabe mais onde que ele tá, né? Então, assim, a mesma coisa o Senhor tá dizendo aqui, né? E encerrei pra vocês. Deixa eu terminar o restante da frase que eu tava lendo pra vocês. Eu comecei... vocês me perdoem. É Lucas 17, versículo 16. Tô no versículo 37, eu vou encerrar pra vocês, ó. E responderam, disseram-lhe, onde, Senhor, é? Onde, Senhor, é? Onde, Senhor? Ele lhe disse, onde estiver um corpo, aí se ajuntaram as águias. Você está vendo que vai ser muitas pessoas. Muita mesmo, não vai ser pouca, não vai ser muita. Por quê? Porque para as águias comer, é porque é demais, não tem como as pessoas sepultarem, entendeu? Então, por isso que eu digo a vocês, olha, isso aqui não aconteceu, não está prestes a acontecer. Isso vai acontecer no dia que abrir o sexto selo. E vocês veem quais são os sinais do sexto selo. Eu já li para vocês no livro do Apocalipse. Apocalipse 6 e o versículo 12. Está lá os sinais, está lá o selo sendo aberto. E está aparecendo as coisas que vai acontecer quando o selo, sabe? Quando o selo estiver aberto. Então, isso não está longe de acontecer, não. Abaixo abrir o sexto selo, que acontece esse horror de coisa na face da terra. E não são coisas que vocês fiquem pensando que vai ser normal, não. Vai ser só um povo que vai sumir. O povo vai sumir antes.
Mas depois, no momento do sumiço, vai ficar para trás uma grande desolação, né? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? Olha, entreguei o sonho. Ah, deixa eu confirmar esse sonho para vocês só aqui, que é justamente no que eu tô conversando com vocês. O primeiro ai, em Apocalipse. O primeiro ai é o arrebatamento. Deixa eu ler aqui para vocês. O primeiro ai é o arrebatamento da igreja, ó. Apocalipse 9, o versículo 12. Passado é já um ai. Passado é já um ai. É o que? O arrebatamento da igreja. Ó. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Depois do arrebatamento ainda vem mais 2 ai para a face da terra. Então, mas as pessoas estão com brincadeira, estão achando que a Bíblia não é uma coisa séria, uma coisa que, então, preste atenção, tudo que está escrito se cumpre. Ó, Apocalipse 6, o versículo 12, o que eu estava falando para vocês, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Esse aqui é o sexto selo sendo aberto, ó, o tremor médio de terra que vai ter. Tu acha que vai ser só no canto? Não. Esse tremor de terra vai ser grande, vai ser em todos os cantos do mundo, entendeu? E o sol tornou-se negro como um saco de sigilo, a lua tornou-se como sangue. Esses sinais aqui tá lá, tá lá em Mateus 24. Os sinais da vinda do Senhor, o sinais da vinda do Senhor tá lá em Mateus 24, que eu sempre leio para vocês nos meus vídeos. O que está escrito aqui no Apocalipse está escrito lá em Mateus 24. Esse aqui é o sexto selo sendo aberto. E lá está dizendo os sinais. Que é a mesma coisa que eu estou lendo para vocês. Ó. Vendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como um saco de sigilo. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada pelo vento forte. Tá vendo? Esses aqui são os sinais da vinda do Senhor, que tá escrito lá em Mateus. Aqui já tá dizendo que isso aqui vai ser o sexto selo sendo aberto. Ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você está vendo? Isso aqui é o sexto selo sendo aberto. Olha o horror de coisa que vai acontecer na face da terra. Os montes e as ilhas. Ó, e todos os montes, ele está dizendo assim, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Vocês acham que vai ser uma coisa normal o sexto selo sendo aberto? Todos os montes e ilhas removidos do seu lugar. É porque as pessoas leem e não prestam atenção nos versículos. Ó, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo? É um dia de ira, o sexto selo sendo aberto é um dia de ira do Senhor sobre a face da terra. Por causa de quê? Por causa do pecado. Que o Senhor chama todos ao arrependimento. Igualmente no tempo de Noé, né? O Senhor chamou aquele povo ao arrependimento. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Você está vendo? Esse aqui eu tô soltando através do sonho que eu soltei para vocês. Daquelas espadas. E o que vai acontecer também, vou soltar para vocês agora. Deixa eu pegar aqui. Sobre o que? Sobre a abominação. Vocês já sabem da marca da besta que tem escrito na palavra de Deus. Mas eu vou soltar algo para vocês também que tem escrito aqui. Que ele sairá a enganar todas as nações, ó. E sairá a enganar as nações que estão aos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para o ajuntar em batalha. Você está vendo um inimigo doido para enfrentar o Senhor, né? Mas ele sabe que ninguém vence ele. O Senhor é invencível. Não tem quem possa com o nosso Deus. Não tem quem possa com o nosso Deus.
Ele é invencível, né? Glória a Deus. Entreguei pra vocês. Vocês me perdoam a cara que eu tô, né? A cara não, o rosto que eu tô, né? Então, mas a mensagem do Senhor pra vocês foi entregue sobre esse sonho. Mas nos vídeos aí pra trás tem outros sonhos que eu soltei também. O primeiro sonho que eu tive do arrebatamento tem nos outros vídeos pra trás, é só vocês darem uma olhadinha. Eu fiz esse daqui, são os sonhos mais recentes que eu tive, entendeu? Com o Senhor. Mas tem as outras visões que eu tive, que tá nos vídeos aí pra trás, é só vocês darem uma olhadinha. Jesus está voltando, arrepende. Tem que haver arrependimento e transformação de vida para que essas pessoas elas subam ao rumo do céu, porque nesse dia vai ser terrível. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Olha, Jesus ama vocês, eu também amo vocês. Agora vamos se preparar para nós não ficarmos nessa terra e nem tampouco ser tirado para outro canto, né? Fui.